Visão do PMSB do município de Jumirim. O meu nome é Nara, eu sou técnica do consórcio Cobrap-Me e vou iniciar a apresentação do conteúdo dessa audiência. Antes de iniciarmos, Perfeito. eu apresento aqui para vocês algumas instruções gerais sobre a plataforma do Teams. Na parte superior direita do vídeo aparecem os ícones, né, de microfone, câmera, chat e uma carinha com uma mão para vocês se manifestarem, quem desejar se manifestar durante a apresentação. Para evitarmos ruídos e interferências, eu solicito por gentileza que os microfones eles permaneçam desabilitados enquanto estivermos apresentando e enquanto outros participantes estiverem com a palavra. As câmeras também, de preferência, devem ficar ligadas para que a gente possa nos conhecer e ter uma discussão um pouco mais próxima. E para se manifestarem, vocês podem utilizar então esse recurso de levantar a mão durante as discussões. Eu informo ainda que essa audiência ela está sendo gravada e que as manifestações serão levadas em considerações, avaliadas, né, para inserção da revisão do PMSB do município. Eu peço por gentileza que insiram, né, todos insiram no chat o nome e a instituição que representa, e eu vou apresentar aqui, dando início, né, ao eixo de abastecimento de água. Assim que finalizar essa apresentação das informações sobre o abastecimento de água, eu irei abrir para perguntas e contribuições. Eu peço, por favor, que vocês se sintam à vontade para contribuir nesses momentos. Nós pedimos apenas que as perguntas elas sejam mais diretas para que a nossa audiência ela possa ser otimizada e cumpra aí o horário previsto no evento. No mais, muito obrigada e boa audiência para todos. Em relação então ao abastecimento de água, o sistema de abastecimento de Jumirim, ele é prestado de forma direta pelo Serviço de Água e Esgoto, o SAI Jumirim, e que é caracterizado uma entidade pública da prefeitura do município, né? E o município ele possui um convênio com a Ares PCJ para a fiscalização e a regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nesse mapa, que foi elaborado com base nas áreas de abrangência do SAI-Jumirim e setores censitários do IBGE, bem como o plano diretor do município, né, estão aí as soluções individuais e coletivas previstas no plano. Nós podemos observar o atendimento aí do SAI na zona urbana e em parcela da zona rural, entre os bairros Entre Rios e Água de Pedra, e na parte em rosa seriam as soluções individuais, sob responsabilidade do próprio usuário e também com auxílio da prefeitura, que é a titular desses serviços. Nesse mapa estão apresentadas as principais estruturas do sistema de abastecimento de água do município. O detalhamento das unidades que compõem esse sistema ele vai ser realizado aqui no decorrer da apresentação, né, de um modo resumido também. Então, em relação à captação, né, toda a captação é realizada de forma subterrânea no aquífero Tubarão, através de 6 poços tubulares profundos, que estão aí descritos nessa tabela e cujas vazões também de outorga estão descritas. Algumas delas são representadas nessas figuras, né, nas imagens, como o Poço Campo 1, o Poço Campo 2, Világio Vila Verde, Morada do Sol. O tratamento dessa água, ele é simplificado, ocorre apenas as etapas de desinfecção e fluoretação, já que a água bruta, né, nesses poços, elas apresentam boa qualidade, não necessitam de um processo mais elaborado para o tratamento. A capacidade de tratamento, de acordo com o funcionamento ocorre de acordo com o funcionamento dessas bombas, né, em cada poço. E no município não existe estações elevatórias de água tratada. Após essa captação nos poços tubulares, a água ela segue para os reservatórios e posterior distribuição por gravidade. Aqui, então, são representados, né, os reservatórios. Atualmente, o município conta com 6 reservatórios distribuídos aí próximos às captações. Eh, a capacidade total instalada desse sistema de reservação é de 660 metros cúbicos, e como exemplo nós temos aí o reservatório Morada do Sol, o Világio Verde e o reservatório de Juma.
Em relação às metas de atendimento que foram propostas, né, no PNSB, para as áreas urbanas foi seguido a referência da lei federal e 14.026 do Plano SAB, que prevê que até 2033, 99% seja atendido com soluções adequadas na área urbana. Alguém alguém abriu o microfone? Eu vou seguir, desculpa. Teve uma interferência aqui então. Atualmente, né, esse atendimento é de 98% na área urbana, próximo à meta já especificada aí pelas legislações. E no rural isolado, a meta de atendimento por rede por sol nascente nas áreas rurais, que deve chegar a 100% em 2038, conforme o PSBR. Atualmente, esse indicador no município é de 84%. Então, foi previsto os incrementos até atingir a universalização dos serviços nessas duas áreas. Aqui estão destacados alguns indicadores de qualidade para o acompanhamento do plano. Nós podemos observar, de acordo com os valores, que todos já estão em conformidade, né, com as legislações, que seria o índice de desconformidade aos padrões de potabilidade. O município, né, foi detectado que 0% das amostras coletadas tiveram apresentadas aí a presença de coliformes totais, o que é positivo. O índice de regularidade, ele relaciona a intermitência, né, aos usuários que ficam, às vezes, por um período limitado de tempo sem o abastecimento. Esse dado ele não foi declarado em nenhum dos municípios, mas é importante que seja acompanhado como meta, e o valor, né, é de 21,6% em 2033. O índice de hidrometração no município é de 100% e o índice de perdas na distribuição também está em conformidade, que é o valor de 24,4%, e a meta prevista de até 29%. Então, nós podemos observar que o SAI ele é comprometido com o sistema de abastecimento de água no município. Como carência, a gente destaca aqui a necessidade de apoio para a implantação de soluções individuais adequadas para a população residente em áreas rurais, onde não é viável, né, os sistemas de rede e onde a prefeitura pode não ter aí uma caracterização, um controle, né, desses usuários particulares. As ações propostas foram de ampliação do atendimento por sistema de abastecimento de água, de modo a atingir o 100%, né, de atendimento e também contemplar o crescimento populacional previsto, né. Também a distribuição de kits de tratamento de água e a capacitação técnica dos usuários, que adotem soluções individuais nas áreas rurais. A manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água, como já ocorre pelo SAI, observando aí as demandas ao longo do horizonte de planejamento. E, por fim, a educação ambiental para o consumo consciente de água, pois esse foi adotado, né, até para o cálculo da demanda, é muito importante para seguir aí o que foi projetado ao longo dos anos. Para o cumprimento dessas ações e das metas propostas no PMSB, foi realizado também, né, o cálculo dos investimentos necessários para medidas estruturais, que são aquelas que englobam as obras e as intervenções em infraestrutura, bem como as medidas estruturantes, mais voltadas aí para o desenvolvimento institucional, mecanismos de participação e controle social e a qualificação dos atores envolvidos, né, no saneamento. Então nós destacamos aqui, de forma geral, né, os valores desses investimentos em 2 períodos. No primeiro período, é observado entre 2022 e 2033 a necessidade de investimento de cerca de 4,3 milhões de reais, em investimentos estruturais e estruturantes, e cerca de 2,3 milhões de reais, também nessas 2 ações, para os sistemas coletivos. Já para os sistemas individuais, é prevista a necessidade de investimento de cerca de 1,3 milhão no primeiro período e cerca de R$ 571.752 no segundo período. Com isso, eu concluo essa síntese, né, desse componente do saneamento. E agora, se alguém quiser tirar alguma dúvida ou deixar alguma contribuição, eu fico à disposição. Muito obrigada.
Como a gente já fez na oficina, né, e foi falado, a gente vai fazer esse intervalo a cada eixo. Fiquem à vontade aí para se manifestar pelo chat ou pedir a palavra, pessoal. E tem a consulta pública ainda em aberto também, caso vocês queiram olhar no documento mais integralmente alguma informação que tenha chamado a atenção de vocês aí, aberto até o dia 6 de agosto. Nara, você poderia falar para nós um pouquinho sobre o que está incluído nesse item estruturais e estruturantes, por conta do valor, só para a gente poder se situar um pouquinho, por favor. Posso sim. Tânia, né? No caso, pode falar. Eu acho que o seu nome não é esse, você falou no início, né? Desculpa. É Thaís. Thaís, desculpa. Então, Thaís, no caso, na parte de investimentos estruturais, são previstos investimentos em expansão, com a necessidade de ampliação do sistema. Então, tanto no sistema de produção para captação, as bombas, a ampliação da rede, ou até reposição e melhoria das estruturas já existentes. E nas ações estruturantes, seria capacitação técnica para os setores, por exemplo, do rural isolado, onde é previsto soluções individuais, e também os valores dessas soluções individuais, de acordo com a referência do PSBR. No caso, esses cálculos, eles vão ser também detalhados no produto 6, que a gente encaminha no próximo, que é a próxima etapa, mas alguns desses valores já estão detalhados também no produto 5, né? Eu te respondi, Thais? E tá desligado o áudio de vocês. Não abriu o áudio aí, Thaís. E aí, qualquer dúvida também, vocês têm os nossos contatos, podem encaminhar durante a oficina 2, né, do prognóstico. Tanto SAI quanto a prefeitura estava de acordo com as informações, a gente não recebeu até agora nenhuma consideração para revisão, mas ainda, como a Marina comentou, está no prazo, né, de revisão até o dia 6 de agosto, e caso vocês queiram algum detalhamento maior, alguma informação para ser atualizada ou complementada no produto, a gente está aberto para esse momento aí, para deixar o produto mais próximo à realidade do município, né, na versão final. Tá, joia. Obrigada. Eu que agradeço. Como não tem mais nenhuma contribuição aqui no chat, acho que a gente pode seguir, né, Marina? Vamos seguir sim, depois a gente volta a destacar a questão do produto 6, que eu acho que ele é comum para todos, né, também. Isso. De como é que vai ser apresentado, a gente vai repetindo essa informação. Tá, joia. Então, agora dando continuidade, o sistema de esgotamento sanitário também está sob responsabilidade, né, do SAI, e a regulação ocorre pela Agência Reguladora dos Serviços aí de Saneamento dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é a Ares PCJ. Nota-se também nesse mapa de atendimento que o SAI ele contempla os serviços na área urbana, excetuando algumas localidades em vermelho no mapa e parcela do rural, também destacadas aí em alaranjado. Já na área toda em rosa, seriam, de acordo com o zoneamento do plano diretor, as localidades residenciais, onde é previsto soluções individuais particulares, sob responsabilidade também da prefeitura, que é a titular dos serviços. Então, em relação às etapas, né, eu vou destacar aqui de uma forma breve, o sistema de esgotamento sanitário, ele apresenta 4 estações elevatórias, que são exemplificadas nessas imagens e estão aqui descritas. Essas elevatórias, né, encaminham o esgoto para o tratamento na estação de tratamento de esgoto do município, que é a ET Ipiranga Jumirim. A estação ela tem uma capacidade instalada de 2,28 litros por segundo. Quantas etapas de tratamento na estação, né? O esgoto, o tratamento ele se inicia no gradeamento, na caixa de areia e calha partial. Posteriormente, o efluente ele é encaminhado para a lagoa anaeróbia e, em seguida, para a lagoa facultativa. Antes do lançamento no corpo receptor, esse efluente também passa por uma
escada de dissipação de energia hidráulica, que funciona como um aerador. Também há, né, na estação, o tratamento do lodo que é gerado no tratamento do efluente, e o lodo é retirado e encaminhado para o aterro sanitário por empresa contratada, terceirizada. Em relação às metas de atendimento para os sistemas de esgotamento sanitário, os sistemas coletivos, né, atualmente o dado é de 96% de atendimento na área urbana, e a meta prevista de 2033 pelas legislações, né, era de 90%, então o município já atingiu essa meta. Foi previsto apenas um incremento para atingir os 100% ao final do horizonte de planejamento, que é em 2041. Já na área rural, é observado que apenas 24% possui soluções que podem ser consideradas adequadas, e a meta prevista pelo PSBR é de 95% de atendimento, que seria por rede ou fossa séptica. Então, também foi proposto esse incremento ao longo do horizonte de planejamento. Em relação às carências identificadas para esse componente, né, é a necessidade de ajustes na capacidade de tratamento e na rede coletora, de modo a atender toda a demanda. Foram observados alguns déficits em determinados anos, ao longo da elaboração aí do PMSB. A carência de atendimento por soluções adequadas na área rural. Ainda é observado o predomínio, né, de soluções inadequadas, como fossas rudimentares, e com isso a necessidade de ampliar, né, o atendimento por soluções adequadas, onde a rede coletora ela não for viável. Então, as ações propostas, que também estão detalhadas, né, melhor descritas no plano, com as responsabilidades e os prazos, são a elaboração de estudos de viabilidade e projetos para a implementação dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as áreas rurais isoladas já atendidas com abastecimento de água, a ampliação da rede coletora e do sistema de tratamento, de modo a atender esse crescimento populacional e ao percentual de atendimento de universalização aí dos serviços, a implantação do sistema de tratamento coletivo nas áreas rurais, a partir desse estudo de viabilidade, né, para a ampliação do sistema, a implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário nas áreas rurais ainda deficitárias, e a manutenção tanto dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário do SAI, quanto a conscientização para a manutenção dos sistemas individuais nas áreas rurais isoladas. Com relação aos investimentos, né, foi previsto que é necessário cerca de R$ 1 milhão até 2033, sendo investidos nos sistemas coletivos para ampliação e atendimento dos déficits e das metas, né, propostas, e no segundo período, cerca de R$ 850.645, que seria o investimento entre 2034 e 2041. A maior parcela também voltada para os investimentos estruturais. Já os investimentos para os sistemas individuais, foi previsto que é necessário cerca de R$ 845.920 no primeiro período e R$ 436.602 no segundo. Mais uma vez, então, eu concluo e abro agora para vocês tirarem alguma dúvida, trazer algum comentário ou contribuição. Obrigada mais uma vez. Pessoal do SAI, da prefeitura, quer deixar algum comentário? Estou passando muito rápido, gente. Qualquer coisa vocês podem me falar. Nara, acho que a gente queria conversar um pouco a respeito desses valores que estão no estrutural e estruturante, tanto da água quanto do esgotamento. Porque, assim, lá na parte da água, a gente achou que 4 milhões até 2033, na primeira fase, né? Seria um valor muito alto.
considerando tudo que a gente tem que fazer por conta de custo. E já na parte do esgotamento, a gente já achou que esse valor está um pouco baixo. Porque, tipo assim, o município, embora tenha 96% do esgotamento sanitário ok, a gente vai ter que pensar agora na parte do rural, que a gente vai ter que adequar. Então, talvez esse 1 milhão que está proposto aqui seja pouco diante de tudo que a gente vai ter que fazer nesse prazo. Sim. Eu não vou conseguir olhar com detalhes toda a planilha agora, mas o que eu posso fazer, Thaís? A gente se comprometer a fazer essa avaliação e repassar para vocês. No caso, no produto, também constam esses valores. E, no caso, também para o economista fazer uma revisão, se for necessário, detalhar melhor, a gente detalha melhor o que foram, né, esses investimentos e como eles foram calculados e repassa para vocês. Até porque, assim, tem essa questão também agora, a gente vai... depois que sai o plano, a gente vai ter que regulamentar ele, né? E até que ponto esses valores não vão ter que estar dentro da nossa planilha orçamentária também, né? E depois isso acaba se tornando custo também de repasse nas tarifas, né? Então, também essa é uma preocupação que a gente tem por conta desses valores. Não sei se eu estou falando bobagem para você ou não, mas é mais ou menos o que eu estou imaginando. Sim. Eu até poderia rever que se há também algum problema de, às vezes, somatório e repasse para essa apresentação, mas eu acredito que vai ficar inviável de fazer olhar isso detalhado agora. Aí, Não, é só para a gente pontuar, e depois, se for o caso, a isso, gente pode estar conversando isso, com mais tranquilidade a respeito. isso. Pelo menos a gente já sabe que está pontuado. Fica a observação, a gente vai olhar de novo os cálculos, de repente até compartilhar com vocês para ver onde que vocês perceberam alguma incoerência, né? Ou onde que vocês acham que está a mais, a menos, enfim. E aí vocês passam isso certinho para a gente, para poder ter essa parte final. Às vezes, talvez a gente conversando, talvez a gente nem precise alterar nada, é só para ter, assim, esclarecimento das dúvidas bem pontuais mesmo nessas questões que eu falei para você, daí a gente nem precisaria alterar, mas é só para ficar mais claro. Tá bom? Nós vamos checar aqui e damos as respostas para vocês depois, tá? Tá, Joia. Obrigada. Eu que agradeço, Thaís. Então, eu vou dar continuidade, né, ao eixo de resíduos sólidos e fica essa contribuição de vocês e a gente dá um retorno para vocês quanto a essas dúvidas dos investimentos. Então, em relação à limpeza urbana, né, e manejo dos resíduos sólidos, a coleta ocorre, né, no município, a coleta convencional, porta a porta. Tanto a coleta quanto o transporte desses resíduos, eles são realizados por uma empresa terceirizada. E a disposição final ocorre no CTR, que é o Centro de Tratamento e Recuperação da empresa Amplitec. Na tabela, nós podemos observar aí o cálculo da geração de resíduos que é previsto no município e a capacidade instalada dos caminhões, que é inferior ao que está projetado, né, não supre a demanda em todo o horizonte de planejamento. No caso, a capacidade instalada foi de 874 toneladas e a previsão é que a geração chegue a 1.396 toneladas. Aqui cabe ressaltar que esses dados eles foram do diagnóstico, enquanto a prefeitura ainda era responsável pela coleta, e atualmente essa coleta ela foi repassada para a empresa terceirizada, como eu comentei anteriormente. Em relação à política tarifária, são cobradas tarifas para os serviços de gerenciamento dos resíduos sólidos, ela é instituída no IPTU, e o município também cobra uma tarifa tanto na área urbana quanto na área rural para disposição desses serviços. Em relação aos recicláveis, a coleta seletiva realizada também pela prefeitura. Jumirim tem implantada essa coleta na área urbana, que ocorre, né, pelo regime porta a porta, e é realizada por um caminhão da própria prefeitura. A cidade ela não possui uma cooperativa de catadores e uma usina de triagem e compostagem para essa questão dos recicláveis.
Em relação aos resíduos da construção civil e dos resíduos de serviço de saúde, também sob responsabilidade da prefeitura, foi observado que materiais como madeiras, inservíveis e móveis, em geral, eles são coletados pela prefeitura no projeto Cata Treco, mediante a demanda, né, e de acordo com os dias e horários previamente marcados, e que não há um quantitativo de geração dos resíduos da construção civil. Então, essa estimativa da geração ela foi realizada a partir de dados da Abrelp, o que informa que é previsto que essa geração chegue a 675 toneladas em 2041. E aqui estão a divisão das classes, né? De acordo com essas classes, são previstas as destinações específicas para cada tipologia, tanto para os resíduos da construção civil quanto para o serviço de saúde. Em relação ao serviço de saúde, todo o gerenciamento ele é feito pela empresa Abicom Ambiental, e o tratamento ocorre numa unidade de tratamento na cidade de Piracicaba. A geração, segundo informações, né, da empresa contratada pela prefeitura, é de cerca de 3,1 toneladas no final do ano de 2041, final do planejamento. Com isso, antes a gente traz aqui as metas, né, de atendimento para os resíduos sólidos urbanos. Nós observamos que atualmente 100% do atendimento, né, que a prefeitura faz 100% do atendimento na área urbana, e esse atendimento foi previsto, né, contínuo aí ao longo do horizonte de planejamento. Na área rural, o atendimento é de cerca de 90%, então foi previsto um crescimento até atingir os 100% da população. Com isso, nós identificamos algumas carências, que seria a ausência da cooperativa ou uma associação de catadores no município, para aumentar aí a coleta dos recicláveis e ter a inclusão social desses atores. A inexistência de ecopontos na cidade, a conscientização da população em relação à separação dos resíduos, né, de forma também a aumentar a coleta seletiva e a massa que é recuperada nessa coleta. O antigo aterro sanitário municipal ele foi desativado em 2009, e a área está sendo utilizada ainda como destinação final para resíduos de poda, varrição e alguns volumosos. Isso constitui um passivo ambiental que deve ser regularizado. Com essas carências, nós colocamos algumas ações que seriam a expansão e a divulgação da coleta seletiva, de modo que ela atenda a todo o município, campanhas junto à população para o incentivo e a criação de uma associação ou cooperativa de catadores de recicláveis, a implantação da compostagem, de modo a reaproveitar os resíduos de poda e resíduos orgânicos domiciliares, a implantação de placas de proibição e fiscalização para evitar o descarte irregular, bem como a instalação de ecopontos. Quanto aos investimentos necessários para esse componente, né, e a execução dessas ações, nós temos aqui para medidas estruturais e estruturantes a necessidade de cerca de R$ 235.482 até 2033, e num segundo período, cerca de R$ 110.036 até 2041, para o sistema de todo o município. Com isso, eu concluo esse eixo de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira deixar algum comentário, esse é o momento, pessoal. Muito obrigada. Então, eu queria falar um pouquinho do nosso aterro. Realmente ele está inativo, mas não tem mais assim o depósito de mais nada lá. Já tem um tempo que não tem mais. Então, eu não sei se a gente poderia fazer essa correção. Com certeza, Thaís, a gente vai atualizar, então. Isso foi uma informação lá do produto 3, mas interfere, né, nas ações que a gente estipulou Sim. no produto 5, então nós vamos fazer essa atualização. E aproveito também para perguntar, que a gente não teve um retorno sobre qual é a empresa, se é a Amplitec também que está fazendo a coleta e o transporte dos resíduos. Sim, é a Amplitec que faz. Até eu fiquei em dúvida quando você colocou ali na destinação final, nessa Ambicom lá de Piracicaba, porque não é Poaté que vai? Sim, mas essa Ambicom eu acredito que é da parte de lixo. É dos
Serviço de Hospitalar. saúde, isso. Ah, então tá bom. Tá, desculpa. Não, imagina. Então acho que era isso. Mais alguma coisa? Não, só. Não? Tá tranquilo. Então, nós vamos fazer essa atualização e eu vou seguir, então, agora para o eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Precisar que a gente mande fotos para você também do aterro, alguma coisa assim, a gente pode estar providenciando para você. Tá, joia? A gente vai avaliar qual a informação necessária, qualquer coisa a gente encaminha um e-mail sim. Tá, joia, Thais? Tá bom. Obrigada. Obrigada. Então, dando continuidade, né, ao eixo de drenagem urbana e manejo das águas pluviais, aqui trazendo um panorama geral, o prestador de serviços é a Prefeitura Municipal de Mirim, sob a responsabilidade aí da Secretaria Municipal de Obras. Nós observamos que na área urbana são realizados serviços de manutenção, recuperação, limpeza de sarjetas, das redes, dos canais fechados, bocas de lobo e postos de visitas. Na área rural foram observadas também algumas ações, como a criação das bacias artificiais, a partir da escavação de canais no terreno, para propiciar melhor escoamento dessas águas de chuva, né, que se acumulavam nas estradas de terra do município. Em relação à macrodrenagem, ela é caracterizada pelos principais cursos d'água que são o Rio Sorocaba, Rio Tietê, Ribeirão Água Podre, Córrego Zulato, Córrego Água de Pedra e o Córrego Bajo. A microdrenagem é caracterizada por um sistema que constitui por um sistema exclusivo, né, somente para esse fim, é o separador. 100% das vias elas são pavimentadas, 83% possuem redes ou canais de águas pluviais subterrâneas. Foram identificados 100 boca de lobos e 4 postos de visitas atualmente no município. Em relação ao atendimento e à cobertura pelos serviços, é considerado atendimento adequado nas áreas urbanas a ausência de risco de inundação, que inclui alagamento, enxurradas, movimentos de massa, e nas áreas rurais a presença de soluções de manejo de águas pluviais nas áreas dos lotes domiciliares, que é denominados peridomicílios, e nas vias rurais, no sistema viário interno também a presença dessas soluções. Em relação a essas metas, né, estipuladas pelo Plano SAB nas áreas urbanas e considerando aí o dado atual do município, que é de 100% dos domicílios não sujeitos a risco de inundação, ou seja, não é observado risco de inundações na área urbana, foi mantido esse percentual de atendimento. E na área rural, são 2 os indicadores, que é o percentual de domicílios localizados em via com pavimento, meio-fio e boca de lobo. Esse dado é de cerca de 3%, é uma estimativa, né, dos domicílios que possuem coleta de resíduos e rede de abastecimento de água. E o segundo indicador, que são os domicílios rurais com dispositivos de controle de escoamento superficial excedente, que ainda não é acompanhado pelo município, mas é proposto pelo PSBR, e aqui nesse planejamento, indicando aí o dado atual de 0% até atingir a meta de 36%. O indicador anterior até atingir 49%. Em relação às principais carências, né, nós podemos destacar a ausência de tarifa para os investimentos em drenagem, a ausência do plano diretor de drenagem urbana, que é importante para esse planejamento adequado do município em relação a esse componente, a atualização de indicadores e a confiabilidade dos dados existentes, como o percentual de domicílios em risco, a extensão da rede. Em relação aos outros componentes, o de drenagem é o que apresenta maior déficit, né, de modo geral, em todos os municípios. Então, nós temos essa ação para avaliar essa importância das informações desses indicadores. Realizar um cadastro completo das estruturas e da rede de drenagem urbana. Também identificar os domicílios com risco de inundação, alagamento e enxurradas. Identificar a existência de lançamentos indevidos entre o sistema de esgotamento sanitário e de drenagem urbana, que não deve ocorrer para não comprometer ambos os serviços. Elaborar o plano diretor de drenagem urbana, que o município ainda não possui, como eu comentei anteriormente.
regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando aí instrumentos para o controle e a verificação desses eventos críticos que possam vir a acontecer. Elaborar projetos de expansão, adequação e reposição da drenagem existente na área urbana e o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana. Também em relação, né, aos dispositivos de micro e macrodrenagem, continuar a realização da manutenção e a limpeza periódica desses dispositivos. Já para as áreas rurais, elaborar o plano de manutenção de estradas vicinais e realizar a manutenção e a limpeza periódica dessas estradas a partir desse planejamento realizado previamente. Elaborar também o plano de emergências e contingências, contemplando os eventos críticos de inundação, alagamento e enxurradas. Implementar também uma rede de monitoramento hidrológico e implantar o sistema de previsão e alerta no município com relação a esses eventos. Então, para o alcance dessas metas e ações, são necessários valores de investimentos até 2033 de cerca de R$ 1 milhão, e no período de 2034 e 2041, aproximadamente R$ 397.454 para medidas estruturais e estruturantes, sendo o maior custo relacionado aos investimentos estruturais. Eu concluo, então, novamente esse último componente. Caso alguém queira deixar alguma contribuição, tirar alguma dúvida sobre essa parte de drenagem, eu fico à disposição. Muito obrigada. Lá vamos nós de novo. A questão lá dos bueiros e boca de lobo, eu acho que a gente precisava atualizar esses números, que tem alguns que estão meio divergentes da realidade aqui. E nessa questão de uso e ocupação do solo, o que seria de melhorias, né, que você acha que a gente precisaria fazer na legislação, porque a gente teve uma alteração recente por conta do plano diretor. Ah, sim. Então, eu não sei se uma coisa já não satisfaz, né? Já não... Sim. No caso, a gente vai verificar, então, em relação ao plano diretor, né? Porque é necessária essa lei de uso e ocupação do solo, mas ela é instituída no plano diretor. Então, pode ter passado essa ação antes da gente ter analisado o plano diretor. Eu vou verificar, vou anotar aqui direitinho, nós da equipe vamos analisar. Mas não passar. Caso Plano haja... diretor 2022. Né? Recente, né? É. Isso. Eu agradeço as atualizações em relação também ao número de boca de lobos. A gente utilizou dados do SNIS, mas a gente checa. Essa informação foi declarada, né? Mas pode ter havido algum equívoco tanto no nosso preenchimento quanto no do SNIS. Então, a gente vai verificar essa questão e entra em contato com vocês para atualizar nesse produto. Tá joia, então. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu acho que a gente pode, então, dar sequência para a finalização, né? Agradeço muito a contribuição de vocês, a participação. Aqui eu também ressalto que esse documento ele está em consulta pública no site do Cerizo, que é o www.pmsbcerizo.com.br. Essa consulta ela vai até o dia 6 de agosto e todos podem contribuir com informações. Após a consulta e a consolidação das contribuições recebidas aqui nessa audiência, nós vamos enviar a versão final do PMSB para o Cerizo e a Prefeitura. A gravação dessa audiência também ficará disponível no site para futuras consultas. Eu agradeço mais uma vez e desejo uma boa tarde aí a todos. Boa tarde, pessoal. Qualquer dúvida que a gente tiver a respeito das colocações que foram feitas também, a gente faz contato com vocês aí. Obrigada, boa tarde.